Fala galera, Anime de volta, trazendo mais um vídeo para vocês de Ragnarok Orange, tá? Dessa vez é nada mais, nada menos que a build de alto ataque do Sniper, do Atirador de Elite, uma build que faz muito sucesso entre os jogadores, tá? E essa aqui, nesse level, e eu consegui a arma mais 15, o boneco ficou um absurdo, é isso, tá muito forte. Então vamos lá. Antes que eu me esqueça, se você não for inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom, o que eu poderia dizer aqui? Fazer um resumo rápido. Essa classe no level 80, ela fica muito forte por conta dos equipamentos, tá? O grande buff da classe da Atirador de Elite tem mais a ver com os equipamentos e, para ser um pouquinho mais específico, tem mais a ver ainda com a arma, tá? Do set do 80, a arma mais 15, ela é muito forte. Então, assim, o buff do mais 15 é muito poderoso para Atirador de Elite, faz muita diferença. Então, por onde que a gente começa? Bom, vamos começar se preparando, né? Deixa eu botar aqui uma foodzinha de age, de velocidade de ataque e uma food de age, né? Opa, bati no microfone aqui, foi mal, galera. E vamos começar falando disso. Mas antes de tudo, eu vou fazer uma pausa agora para trazer uma novidade para vocês aqui, beleza? Então vou pausar o vídeo agora e já volto. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é o aplicativo do App Gallery. O que é o App Gallery? Uma nova store, a store da plataforma da Huawei, tá? E é um dos distribuidores oficiais do Ragnarok Orange. Então, o que traz muito benefício para o jogador que vai gastar com algum pacote, alguma coisa dentro do jogo. Então, primeiro vamos falar da instalação. O que você precisa fazer para usar o App Gallery em seu celular? Você precisa baixar o APK da Huawei, ok? Instalar, em seguida ele já vai instalar, vai pedir para você instalar o HMS Core. Depois desses dois instalados, você entra lá dentro e instala o Ragnarok Orange por dentro da plataforma. É muito importante porque senão você não consegue abrir o meio de pagamento da App Gallery. Então você precisa do jogo instalado, baixado dentro do App Gallery. Lembrando que o App Gallery ele está disponível para Androids e emuladores, tá bom? E o primeiro benefício é o cashback, tá? Então o cashback é bem legal. Basicamente, todo pacote que você comprar dentro do jogo vai ter 10% de cashback. Esse deixa o custo final dos pacotes bem competitivo, tá? E bem atrativo. Se você for fazer uma comparação de valores de outras stories com a App Gallery, você vai ver que é bem em conta. Esses 10% de cashback já ajuda bastante, tá? Lembrando que esses valores estão sujeitos a alterações, então dependendo de quando você vê esse vídeo, isso já pode estar diferente, tá? Outra coisa que esse para mim é o principal e é o mais vantajoso, tá? São os pontos da Huawei. Então você basicamente, o que são os pontos da Huawei? É como se fosse uma moeda virtual que você faz pagamento por aquilo. Então um ponto custa R$1. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que qualquer compra de ponto você ganha 20% de cashback, tá? Então eu vou trazer um videozinho rápido aqui explicando como que você recarrega e como que você faz uma compra no jogo. Vou colocar para rodar agora. Então basicamente você abriu o aplicativo do App Gallery, você clicou em pontos Huawei, escolheu o valor que você quer acreditar, escolheu a forma de pagamento, repara que já aparece para você resgatar o seu cashback. Depois disso é só ir para o jogo, escolher o pacote, escolher como forma de pagamento os pontos Huawei e pronto, tá feito. O que eu tenho para falar se vale a pena? Vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Se você for calcular o valor final
os pontos Huawei é a melhor opção que você vai ter no mercado atualmente para comprar Nian ou pacotes, qualquer pacote dentro do jogo Ragnarok Origin. Eu usei, eu gostei, eu estou usando, tá? Então a vantagem é bem grande, ok? Então fica aí a dica e bora voltar pro vídeo. Valeu! Fala galera, anime voltando. Espero que tenham curtido essa dica aí da App Gallery. Estou usando e vale muito a pena, tá? Se você for calcular, você vai ver que esse, sem dúvida, é o caminho que a gente consegue uma maior economia. Mas vamos se concentrar no vídeo aqui agora e vamos voltar a falar dessa classe. Já usei as foods aqui. O que mais eu posso fazer? Vou mostrar. Vamos pro dummy? Vamos pro dummy? Acho que fica melhor. Vamos direto para o centro de treinamento, né? Onde tem o nosso dummy. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Ele está como neutro, bruto e médio. Vamos deixar ele como... Vou pôr ele como terra. Bateu com flecha de fogo, vai dar mais dano. Deixa como médio mesmo. E deixar como demi-human. Beleza, é isso. Bom, fica aí até uma sugestão. Se quiser depois usar o vídeo de referência para testar com seu tirador de elite e tudo, fica uma boa configuração aí de exemplo para fazer um teste, para comparar a minha conta com a de vocês. Vamos começar aqui pelos atributos, e isso é bem importante de falar. Eu vou me buffar e vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa de Age, tá? A gente precisa de Dex, a gente precisa de Luck, né? Nossa build aqui de alto ataque, a famosa ADL, né? Mas a gente não consegue pôr nada de Dex neste momento do jogo, porque a gente ainda sofre muito para escalar os 500 de velocidade de ataque e precisamos ter 169 pontos de Luck. Anime, se eu conseguir mais, vai ser bom? Vai aumentar seu crítico, taxa de crítico, tudo mais. Então vale a pena. Mas os 169 pontos de Luck somado aqui, né? Seria a sua Luck base. Mas os bônus do atributo tem que chegar no 169. É difícil, eu sei que é difícil. Vai ter que ir para encantamento, vai ter que correr atrás, mas para essa build ficar muito forte, a gente precisa garantir que o Falcão seja ativado constantemente, entendeu? Toda vez que a gente irritar, o Falcão ativar. E para isso a gente precisa do 169 169 de Luck, ok? Luck, sorte, tá? Não sei como que vocês jogam, se é em português ou em inglês, então 169 de Luck. Age é agosto, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa de uma Age suficiente com os nossos buffs. Aí tem gente que gosta de contabilizar o buff de sacerdote. Eu não uso o buff de sacerdote como referência, porque nem sempre eu vou ter. Mas eu buildo buscando os 500 de velocidade de ataque. E é isso que vocês têm que fazer. Anime, eu estou conseguindo atingir 500 de velocidade de ataque com 50 de Age. Legal, vai sobrar ponto para você colocar em Dex. Então vai sobrar ponto para você escalar um pouquinho mais de Luck. É isso. É isso que vocês têm que ter na mente de vocês. Esse é o caminho. Você não precisa ter ali uma Age cravada, exata. Você precisa ter Age suficiente com os seus buffs, suas foods, de forma que você chegue nos 500 de velocidade de ataque. O importante é o 500% de velocidade de ataque. Não se esqueçam disso. Bom, aqui no momento eu estou com 385, né? Eu tenho que me buffar, tenho que começar a bater, ativar as engrenagens para chegar de fato nos 500. Então, lembrem disso, tá? Vamos falar aqui rapidinho das engrenagens. Essa parte aqui, eu diria que é uma das partes mais sofridas do atirador de elite. São essas cogs, essas engrenagens, porque ele tem muita engrenagem core. Olha só,
já de cara, ele sugere aqui a Momentum. Essa Momentum é excelente para várias diferentes classes que utilizam build de alto ataque. Então ela é, sem dúvida, core. Conforme você vai atacando, você vai estacando mais velocidade de ataque. E ele estaca até 5 vezes. Tá? Eu tô com ela no 6 aqui. E a outra core eu não tenho, tá? Que seria a Aftershock, que a cada 15 ataques normais eu ganho um bônus de até 40 de crítico, se eu tiver a Aftershock level 7, por 3 segundos. Então, bateu 15 vezes, ativou mais 40 de crítico por 3 segundos. Bateu mais 15 vezes, ativou mais 40. Essa eu ainda não tenho. Reparem só, eu estou aproximadamente um mês jogando com essa classe e eu ainda não consegui essa engrenagem. Consegui separado, mas da forma que eu preciso conseguir, eu não consegui ainda. A outra que é muito boa é a Falcon Mark. Essa eu tenho ela como Vesper, level 4. Poderia ser um pouco melhor, poderia ser uma de Mickey, mas eu não tenho. A melhor que eu estou tendo é essa level 4. Consegui a Falcon Affinity. Essa aqui é muito boa, tá? Ela aumenta o ataque, principalmente o ataque do Falcão. Então, é um aumento muito bom. A outra que eu tenho é a Mana Length Burst, que escala o meu dano conforme a distância que eu tô do usuário, do alvo. Então, é muito interessante. Casa muito bem com a classe que é Ranger, que bate a distância, né? Então, funciona muito bem. Então, vamos ver como é que eu estou aqui. Eu estou com as 5 que eu mostrei para vocês, e essa Physical Death é a minha batalha que eu estou tentando realmente conseguir ou uma Core Overlord no máximo de level que eu puder aqui dentro do Vesper, ou o que seria muito bom, uma Aftershock. Se eu conseguisse uma Falcon Merc com uma Aftershock, né, aquela que aumenta o crítico, ainda que não seja uma de Mickey, vai resolver muito a minha vida. Se por acaso eu conseguir uma de Mickey 5, onde eu consigo uma Falcon Mark level 6 com uma Aftershock também perfeito, aí a coisa só tende a melhorar. Mas estou jogando com esta configuração e o que eu estou buscando agora é mudar essa linha aqui, né? Então eu falo mudar a linha, mas eu preciso fazer um reset da minha Vesper tentando chegar nessa combinação que eu falei para vocês. É difícil, mas uma hora a gente acerta. Bom, gastamos um bom tempo aqui nas engrenagens. Vamos pular para os equipamentos. O 7 é o 7 da asa branca, se eu não me engano. A gente até tinha ele no RAG original. Tá? É um set muito interessante, aumenta Dex, aumenta crítico. Tem um combo do set que aumenta o range dá crítico e aumenta o dano à distância. Então, assim, esse set é muito bom, mas o que é o mais roubado, assim, o burst do burst dessa classe é esse arco, tá? Ele é muito forte, muito forte. Ele já é muito bom no mais 10, ok? Mas ele fica absurdamente forte quando você atinge o refino mais 15. Eu atrasei esse vídeo por aproximadamente 8 dias, porque eu estava tentando refinar esse arco. Ele estava no 14 e não subia, e eu queria mostrar, queria gravar o vídeo com arco 15, entendeu? Só faria sentido para mim gravar esse vídeo com arco 15 para vocês verem o quão forte essa classe fica com esse arco, tá? Ele se torna uma classe extremamente meta. Você faz PVP, você faz MVP, PVE, você farm já fazia mesmo sem esse arco, você já consegue fazer com a outra build que eu deixei aqui o vídeo, tá? A build de... esqueci o nome. Deixa eu ver aqui o nome da skill. Meu Deus, tô ficando velho. De Sharp Shooting, tá? Então, funciona muito bem, tá? Então, farma bem, mata bem no PVP, mata muito bem em MVP, faz tudo no PVE. É uma classe 10-10 quando tá nessa combinação aqui. Ela é muito boa.
faz as instâncias mais difíceis, como Juperos e Torre, HHH, muito tranquilo, muito tranquilo. Bom, nessa combinação com o arco 15 é tranquilo. Estou fazendo os MVPs de Glasthine também, super rápido. Estou entrando muito dano, mesmo com competição. Então, assim, o boneco ficou muito forte. E eu ainda tenho espaço para melhorar. A engrenagem é um desses exemplos. Então, vamos seguir. Falamos dos equipamentos, né? Repare que tem alguns equipamentos aqui. Esse equipamento ele é um gasto. Eu acredito que no momento do jogo todo mundo já tenha conseguido roletar ali para ter as 150 moedas. Se você é arqueiro e você ainda não tem esse gasto aqui, você precisa dele porque ele vai te ajudar muito a aumentar a sua velocidade de ataque, tá? Quando você casta, você tem chance de castar esse Increase Age no level 5. E isso comba com o buff do Priest, então é muito poderoso. Beleza? Estou usando essa roupa aqui, que é a melhor que eu tenho, que está dando aqui Physical Damage, me dá um pouquinho de atributo também. Estou usando esse hatch, porque no momento é o melhor que eu tenho, tá? Physical Damage 3%. Não estou usando nenhuma carta, tá? de dano, mas eu poderia estar usando a carta que me dê ataque ou coisa do tipo. Dos outros gastos, estou usando essa back porque ela me dá esses 3% de velocidade de ataque e me dá esse mais 2 aqui em tudo. E isso me ajuda a, quando eu vou fazer MVP, só usar food de 2 estrelas. Então eu economizo bastante. Food de 2 estrelas e a poção da concentração que dá só 5%, que ela é bem mais barata do que a que dá 10%. Então eu diminuo bastante o meu custo fazendo MVP, essas coisas, essas instâncias mais que a gente acaba gastando mais, eu consigo dar uma economizada de Eden. Isso é muito bom. Bom, fora isso, a carta de arma são cartas... Eu não uso, tá? A Sidewinter, e eu nem tenho ela. Por que eu não uso? Porque a minha intenção de futuro é, chegou o criador, eu vou migrar para criador. Então não faz sentido para mim comprar uma Sidewinder agora e subir o tier dela. Eu ia ter muito gasto. Mas a combinação size mais raça funciona muito bem. Eu continuo entrando um dano muito bom mesmo sem a Sidewinder. E eu, se fosse para dar um chute, eu diria que a Sidewinter, eu acho que é esse o nome. Vamos conferir aqui nas cartas. Carta Purple, arma principal. Vamos ver essa aqui. Sidewinder, ela mesma. Ela tem 10% de chance de trigar um ataque duplo, entendeu? Com cooldown de 0.3 segundos. Ela é legal, só que se fosse para chutar, eu diria que ela fica muito boa no Tier 3. Eu não vou fazer esse investimento. Muito boa a um nível de superar esse combo aqui que eu estou usando, de raça mais elemento. Raça mais tamanho, tá? Então não vou fazer esse investimento porque não faz sentido para mim. Talvez para você que é sua classe principal é atirador de elite, faça sentido, ok? O que mais a gente pode falar aqui? Nos acessórios eu estou usando uma Orc Archer Tier 3, ok? Ela me dá chance de castar o Double Strength, e ela me dá uma chance considerável aqui no Tier 3. Eu acho que eu tenho 6% de chance. Além disso, eu estou usando uma GG, que vai me dar 3% de ataque, vai me dar um pouquinho de ataque flat também. No outro acessório, eu também estou usando uma General, mesma coisa, 3% de ataque. E eu estou usando uma Horong, porque vira e mexe eu vou lá matar o Drácula, e aí é sempre bom ter uma Horongzinha aqui na barra. Para guerra, o que eu faço? Eu tiro uma GG e coloco a Fumacento, a Smoke, tá? Tanto a Smoke quanto a Horong vão me dar um pouquinho de Physical Damage, vai me dar um pouquinho de ataque flat, então eu consigo ali ainda manter um pouquinho de dano, mesmo usando cartas mais
para suporte, né, do que para dano propriamente dito. Para o PVM, eu poderia trocar essa Orong? Eu poderia colocar uma terceira general, tá? Tô até pensando em começar a fazer uma terceira, mas não tenho certeza. Ou eu poderia pegar uma outra dessas cartas que ativam alguma outra skill. A de Red Cut é interessante, e temos algumas outras aí no mercado também que são interessantes. Mas a princípio estou usando esse. Estou usando os dois acessórios Estou usando o acessório do Osiris, né? Que me dá crítico, ataque e me dá crit damage. Então faz muito sentido. Anime, você não vai pegar nenhum acessório do level 85? Não, eu não vou. Por quê? Porque nenhum acessório do 85 supera isso aqui. Então, isso ainda é uma vantagem assim muito boa, que eu não preciso me preocupar. Eu já estou mirando os acessórios do 95 para o criador. Se eu conseguir dropar os do criador, aí eu vou seguir para os acessórios também do Sniper para o level 95, mas eu acho que quando a gente chegar nesse level, já vamos ter criador aqui no nosso servidor. É um palpite, isso não é uma afirmação, eu acho que vamos ter isso, ok? Deixa eu só tomar um gole de água aqui. E vamos seguir. Falamos de equipamentos, falamos de engrenagens, falamos de atributos, não falamos de encantamento. Então vamos abrir aqui encantamento, que sempre esqueço. No hatch, encantamento de agem, tá? Anime, eu posso colocar um encantamento de ataque, um encantamento de dex, enfim, um encantamento de aumentar meus pontos. Você pode pôr qualquer coisa para substituir a age. Lembrem que a age a gente tem que ter age para manter os 500% de velocidade de ataque. Se você está conseguindo sobra disso, e você pode tirar aqui, no meu caso, se eu pudesse abrir mão dos 4 de age, eu poderia pôr alguma coisa que fosse incrementar o meu dano, ok? Super válido. Na face, estou usando só Luck, porque eu preciso do 169 de Luck. Na boca, Luck também, tá? O mundo perfeito seria as 3 linhas com Luck. Na armadura, Luck também. E no arco, estou com o encantamento errado. Aí. No arco, o encantamento de crítico, tá? Estou aqui com Crit 3, que está me dando age. Na capa, Luck. Na bota, Luck. Mesmo esquema, o máximo de Luck é o ideal. Então, 3 linhas com Luck. Os acessórios eu estou usando crítico nos dois, ok? E na back eu estou usando age. E na armadura eu estou usando esse superior ataque, que me dá um pouquinho de ataque percent. Aqui na armadura eu não tenho nada de... Eu poderia usar int, tá? Que int aumenta um pouco o dano do falcão. Ou poderia pegar esse PVE Technic, que é o que eu estou tentando para aumentar o meu PVE Point, né? Então vou aumentar meus pontos de PVE, vai funcionar legal. Estou tentando pegar ele, mas não vem. Tá difícil. Então é isso. Então passamos aqui pelos encantamentos. Falamos das engrenagens. Deixa eu ver. Cartas, acessórios, skill. Deixa eu mostrar como é que tá as skills. Primeira classe não tem muito segredo, tá desse jeito. Segunda classe está desse jeito. Removi a Wind Dance, porque isso aqui agora, no momento que a gente está, não vale a pena nem ficar usando, porque o tempo que você gasta usando essa skill ali no auto-ataque, ou manualmente mesmo ativando ela, você está perdendo o dano do falcão. Poderia estar dando mais dano do falcão. Então já removi de uma vez, tá? Coloquei já umas traps. Essa é a minha build que eu uso tanto PvE quanto PvP. Então poderíamos ter um ajuste aqui focando exclusivamente para o PvE. Poderia ter uma para cada, mas eu não tenho. Tá? Terceira transclasse, eu estou usando essa combinação. Ok? Estou só com o nível 1 dessa passiva aqui. Essa passiva é bem legal, que quando ele casta o Double Strafing, ele tem 5% de chance de colocar uma flecha adicional. No final vai aumentar o seu dano, tá? E eu uso o Wind Alp.
ok? Eu não precisaria dessa skill especificamente para fazer nada no PVM, tá? Então não precisaria disso para instância, não precisaria disso para MVP, não precisaria disso para farm. Eu poderia, se fosse fazer uma build full PV, né, full PVM, poderia tirar esse aqui, acrescentar aqui, sei lá, deixar esse no 5 e deixar esse aqui no 5. Ambos aumentariam o meu dano, tá bom? Mas essa é a combinação que eu uso para PVP. Então, meu PVM está tranquilo de dano, então tá tudo certo. Estou muito satisfeito com a classe agora. Foi difícil, mas deu certo. O que falta mais falar? Minhas estátuas estão dessa forma, tá? Eu liberei algumas aqui, mas estão todas nível 0 ainda. O que eu tenho mais avançado é a primeira estátua. E estou subindo as outras que são mais fáceis de avançar. E eu sempre priorizo aqui PVP Point. Então, onde eu consigo pegar bônus de PVP é onde eu vou subir primeiro. E vamos falar de penas. Minhas penas de PVM estão desse jeito, tá? Estou precisando usar Sky aqui. Então, assim estão minhas penas de ataque e assim estão minhas penas de defesa. Poderíamos trocar aqui e fazer um 3-2, poderia também, não tem problema, não precisa usar essas duas aqui, tá? Você poderia colocar, fazer um combo 3-2 que por PVM vai funcionar tranquilo, ok? Da sigil, o que eu estou usando? Estou usando uma Impale que eu consegui pegar, a minha tá em level 3, eu consegui pegar naquele evento que teve, então eu dei sorte, consegui ativar, então estou usando ela é muito interessante, ela adiciona um debuff no alvo, então e a gente consegue aumentar aqui nosso dano. Estou usando uma Starfall, tá? Que é muito interessante, ela aumenta o dano também. Estou usando uma Berserk, estou usando uma Meteor. A Meteor ela é a Starfall do level anterior, ela é da raridade roxa, né? De um level abaixo, mas ela funciona tão bem quanto a Starfall e elas combam. De sigil de ativação, estou usando uma primal, porque quando eu ativo ela me dá mais 12 de todos os status. Para o futuro, quando eu subir a minha sigil amarela, eu pretendo mudar ela. Então repara que quando chegar aqui ó, nesse nível, ele vai dar mais, vai me dar 16% de status e vai me dar um pouquinho de move speed, então é melhor. Então pretendo fazer essa troca e estou usando a sigil de classe, tá? da minha classe, da Swiftness, que ela tem chance de atirar algumas flechas a mais. Isso aumenta bastante o nosso dano, são 10% de chance de soltar 6 flechas a mais. Deixa eu ver o que mais. É isso de sigil, beleza? Não tem mais muito segredo. Falamos de tudo, então acho que agora é a hora do nosso teste, né? Eu ainda estou com food, vamos botar aqui uma foodzinha de 10%. Repara que aqui eu botei uma de 10% e botei 3 estrelas, porque eu estou sem buff de sacerdote, mas quando eu vou caçar eu uso essas foods aqui 2 estrelas, então eu uso a de 8%, a de 10 de age e a poção da concentração eu uso a de 5%. Mas com o buff do Priest eu consigo atingir os 500 de velocidade de ataque. Então vamos lá, deixa eu ligar aqui o auto-ataque e vamos fazer nosso teste. Repara que é um dano brutal, tá? É muito dano mesmo. Vou deixar batendo aqui um pouco, vamos dar uma conferida. Estou com uns 500 de velocidade de ataque. Estou cumprindo o que eu preciso aqui de luck. No momento estou com 147 de crítico. Se eu tivesse a Aftershock, ia ficar aumentando esse crítico toda hora. Com Priest na PT, ele poderia usar Glória e aumentar minha luck também. Estou com 46% de crítico. O boneco está muito forte, está causando muito dano, tá? Muito dano mesmo. Não, repara que o meu DPS, né, a média aqui está em
1.5, 1.6 kk de dano por segundo. É muito dano. Repara que o Falcão nem volta. O Falcão só fica lá, ativa toda hora. Então, o dano é excelente, tá? O que a gente poderia fazer aqui de dicas da classe? Vai MVPA, tem aqui o Bafomézinho. Você poderia pôr o Bafomézinho e poderia fazer uma mudança nessas uma ou duas marcas, né? Sigil, que você poderia usar essas que dão chance de perder o HP. Então ela tem 30% de chance de aumentar o seu dano em 10% e tem 30% de chance de perder 5% de HP. E aí o nível anterior também faz a mesma coisa. Você pode usar duas, pode usar até 3, inclusive. Então ela é muito interessante para o cenário onde você tem um Priest na PT, você tem um Bafomézinho Tier 10 preferencialmente, e você sabe que o sacerdote, né, o Priest, vai ficar te curando. Porque aí você tá batendo, vai estar trigando mais dano, tendo chance de aumentar o seu dano, e quando não aumentar, seu HP vai cair. Se o HP caiu, o Priest vai curar. Então, além de você manter o DPS, né, dos pontos de dano, você também consegue aumentar os pontos de cura do sacerdote da PT. Então, no final, é altamente provável que você leve os MVPs e fique ali entre o top 1 e o top 3. Depende muito da competição e tudo mais, mas é muito interessante. Repara que agora no level com a arma 15, toda hora sobe crítico, só sobe crítico praticamente, é absurdo, é muito dano. DPS não cai, olha aqui, ó, estamos com 1.6 kk de dano por segundo, então assim, é um dano muito alto. Galera, eu acho que é isso, tá, do vídeo. Estou muito satisfeito, não tenho intenção de trocar de classe até que chegue o criador. Quando chegar o criador eu vou trocar, sem sombra de dúvidas. Vou seguir trazendo outros vídeos de outras classes ao longo do mês, mas o meu jogo no servidor LNA, até que chegue criador, vai ser com o atirador de elite. E eu tenho certeza que a tendência é só incrementar o meu dano. Da onde eu tô, aumentar mais ainda o dano. Galera, muito obrigado para quem assistiu até agora. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E é isso. Valeu!